Existe uma lei que ninguém pode quebrar. Os maiores impérios caem mais rápido quando tocam o que não devem tocar. Acreditamos que o poder militar é invencível. Acreditamos que os números decidem tudo. Mas o universo sempre encontra uma maneira de equilibrar a balança. Houve um homem, o rei mais poderoso do mundo conhecido, que reuniu o exército maior já visto para destruir uma cidade pequena e arrogante. Ele levava consigo 185 mil soldados, máquinas de cerco, elefantes de guerra, a tecnologia militar mais avançada de sua era. Cercou Jerusalém com a certeza de quem sabe que a vitória é matemática. E na manhã seguinte, 185 mil homens acordaram mortos, sem feridas de batalha, sem sinais de luta. Simplesmente deixaram de respirar durante a noite. E o rei mais poderoso do mundo fugiu para casa para ser assassinado por seus próprios filhos enquanto adorava seus deuses. Seu nome era Senaqueribe. E o que aconteceu naquela noite desafia toda explicação racional. O ano é 701 a.C. O Império Assírio domina o mundo conhecido. Desde as montanhas da Anatólia até as costas do Golfo Pérsico, do deserto da Arábia até as portas do Egito, tudo pertence à Assíria. E a Assíria é sinônimo de terror. Eles não conquistavam territórios. Eles os apagavam. Sua tática era simples: destruição total. Quando os assírios chegavam a uma cidade, não apenas saqueavam, despovoavam-na, empalavam os líderes em estacas diante das muralhas, arrancavam a pele dos governantes enquanto ainda respiravam. Deportavam populações inteiras para terras estranhas para que nunca pudessem se rebelar. E tudo era gravado em pedra. Relevos detalhados onde se vangloriavam de suas atrocidades. Não era sadismo sem propósito. Era estratégia, o terror como arma política. E o arquiteto deste império em seu auge era Senaqueribe, filho de Sargão II, herdeiro de uma dinastia que havia transformado a Assíria na máquina militar mais eficiente da história antiga. Senaqueribe não era um guerreiro impulsivo. Era um estrategista, um engenheiro, um construtor. Transformou Nínive, sua capital, na cidade mais magnífica do mundo. Construiu palácios de alabastro, jardins irrigados com aquedutos que traziam água das montanhas. Levantou muralhas tão grossas que carruagens podiam circular sobre elas. E gravou nas paredes de seu palácio cada uma de suas vitórias. Mas havia um problema. Uma incômoda persistente no extremo oeste de seu império. Uma região montanhosa e pobre chamada Judá. E seu rei, um homem chamado Ezequias, cometeu o erro mais grave que qualquer vassalo poderia cometer. Rebelou-se. Judá era insignificante em termos militares. Não tinha exército profissional. Não tinha aliados poderosos. Era um reino pequeno preso entre o Egito ao sul e a Assíria ao norte. Seu único recurso era seu Deus, Yahvé, o Deus de Israel. E Ezequias, ao contrário de seus predecessores, apostou tudo nesse Deus. Ele destruiu os ídolos, fechou os santuários pagãos, centralizou o culto em Jerusalém e cometeu a loucura de deixar de pagar tributo à Assíria. Senaqueribe não podia permitir isso, não pelo dinheiro. O tributo de Judá era insignificante comparado às riquezas da Babilônia ou do Egito. Mas a rebelião era contagiosa. Se Judá se saísse bem, outros vassalos fariam o mesmo. O império desmoronaria a partir das bordas. Assim, Senaqueribe reuniu seu exército e marchou para o oeste. OAC. O ano era 701 a.C. A campanha assíria começou com eficiência brutal. Senaqueribe devastou 46 cidades fortificadas de Judá. O texto assírio é específico. 46. Não é um número arredondado. É uma contagem precisa. Cada cidade foi sitiada, capturada, despopulada. Os habitantes foram deportados. 200 mil pessoas, segundo os anais de Senaqueribe, foram levadas como escravas. As terras férteis foram entregues aos reis vizinhos leais à Assíria. Judá foi desmembrada sistematicamente, e Ezequias estava aterrorizado. Tentou negociar. Enviou uma mensagem a Senaqueribe. Pequei. Retira-te de mim, e eu pagarei o que me impuseres. Era uma rendição total, uma súplica.
E Senaqueribe respondeu com uma demanda: 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Era uma soma impossível. Ezequias esvaziou o tesouro do templo. Arrancou o ouro que cobria as portas do santuário. Despojou as colunas. Reuniu cada onça de metal precioso que existia em Jerusalém. E enviou a Senaqueribe. Mas não foi suficiente. Porque Senaqueribe não queria prata. Queria submissão. Queria que Jerusalém fosse um exemplo. Queria que o mundo soubesse que rebelar-se contra a Síria era suicídio. Assim, rejeitou a rendição e cercou Jerusalém com seu exército. Os números são claros nos textos antigos. 185 mil soldados assírios acamparam ao redor das muralhas de Jerusalém. Era um cerco perfeito. Eles cortaram o fornecimento de água. Bloquearam todas as rotas de fuga. Trouxeram arietes, torres de cerco, rampas. A cidade estava condenada. Era só uma questão de tempo. E Senaqueribe enviou seu representante Rabsaces para negociar a rendição. Mas não foi uma negociação. Foi uma humilhação pública. Rabsaces parou em frente às muralhas de Jerusalém e gritou em hebraico para que todos na cidade pudessem ouvir. Não falou em aramaico, a língua diplomática. Falou em hebraico. Queria que o povo ouvisse. Queria semear o pânico. Em que confias para se rebelar contra mim? Confias no Egito, aquela cana quebrada? Confias no teu Deus, aquele Deus cujos altares Ezequias destruiu? Achas que teu Deus pode te livrar da minha mão? Será que os deuses de outras nações puderam libertá-las? Onde estão os deuses de Ramate, de Arfade, de Sefarvaim? Conseguiram salvar Samaria? Era uma lógica implacável. Todas as cidades que confiaram em seus deuses haviam caído. Samaria, a capital do reino do norte de Israel, fora destruída pelo pai de Senaqueribe. Seus habitantes haviam sido deportados. Seu Deus não os salvou. Por que Jerusalém seria diferente? Ezequias estava quebrado. Rasgou suas vestes. Cobriu-se de cilício. Entrou no templo. E enviou uma mensagem urgente ao profeta Isaías. O profeta mais respeitado de Judá. O homem que advertira que a rebelião contra a Síria seria um desastre. Ezequias enviou-lhe esta mensagem. Hoje é dia de angústia, de repreensão e de blasfêmia. Os filhos estão prestes a nascer, e não há forças para dar à luz. Talvez o Senhor teu Deus ouça as palavras do Rabsaces, a quem seu senhor, o rei da Assíria, enviou para blasfemar contra o Deus vivo. Era um apelo desesperado. Talvez Deus faça algo, talvez. Porque, humanamente falando, não havia esperança. E a resposta de Isaías foi impossível. Não temas, assim diz o Senhor. Pelas palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram, eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra. E farei que na sua terra caia a espada. Era uma profecia específica. Senaqueribe não tomaria Jerusalém. Não dispararia uma única flecha contra a cidade. Voltaria para a sua terra e morreria assassinado. Mas havia 185 mil razões para não acreditar. 185 mil soldados assírios acampados ao redor das muralhas. O exército mais poderoso do mundo. A máquina militar mais eficiente da história. Contra uma cidade sem água, sem aliados, sem esperança. Senaqueribe enviou outra mensagem. Desta vez por escrito. Uma carta dirigida pessoalmente a Ezequias. Não te engane o teu Deus em quem confias. Não acredites que Jerusalém será salva. Ouviste o que os reis da Assíria fizeram a todas as terras, destruindo-as. E tu serás salvo? Será que os deuses das nações que destruíram meus pais os salvaram? Ezequias tomou a carta, subiu ao templo e a estendeu diante do Senhor. Literalmente colocou-a sobre o altar. E orou. Não pediu vitória. Não pediu milagres. Orou por vindicação. Senhor, tu que habitas entre os querubins, tu fizeste os céus e a terra. Inclina o teu ouvido e ouve. Abre os olhos e olha. Ouve as palavras de Senaqueribe que enviou para blasfemar contra o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram as nações e suas terras e lançaram seus deuses ao fogo. Mas eles não eram deuses, mas obra de mãos humanas
madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor Deus nosso, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só Tu, ó Senhor, és Deus. E naquela noite, algo aconteceu. O texto bíblico descreve isso em uma única linha. O anjo do Senhor saiu e matou no acampamento dos assírios 185.000. E ao amanhecer, eis que todos eram cadáveres. Todos eram cadáveres. Não alguns, todos. 185.000 homens amanheceram mortos. Não havia sinais de batalha, não havia feridas, não havia sangue. Simplesmente deixaram de existir durante a noite. Senaqueribe fugiu. O rei mais poderoso do mundo, o homem que destruiu 46 cidades, o conquistador que nunca conheceu a derrota, fugiu como um criminoso. Voltou para Nínive e nunca mais mencionou Jerusalém em seus anais. E aqui é onde a história se torna verificável. Porque temos os registros assírios. Temos os prismas de argila onde Senaqueribe gravou suas campanhas. E o prisma de Taylor, descoberto no século XIX, descreve a campanha contra Judá com detalhes obsessivos. Fala das 46 cidades destruídas. Fala das 200.000 pessoas deportadas. Fala do tributo que Ezequias pagou. Mas sobre Jerusalém, diz algo estranho. Prendi Ezequias como um pássaro em uma gaiola. Não diz que tomou a cidade. Não diz que a destruiu. Diz que a prendeu. É a admissão mais próxima de uma derrota que um rei assírio jamais gravaria. Porque os reis assírios não perdiam. Não podiam perder. Cada campanha terminava em vitória absoluta, exceto esta. E então vem a segunda parte da profecia. Isaías tinha dito que Senaqueribe morreria assassinado em sua própria terra. E 20 anos depois, enquanto Senaqueribe adorava no templo de seu deus Nisroque em Nínive, seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer, o mataram com uma espada. Os textos assírios confirmam isso. Senaqueribe foi assassinado por seus filhos em um golpe palaciano, e fugiram para Ararat. E seu outro filho, Esaradom, assumiu o trono. Duas profecias impossíveis, ambas cumpridas. Senaqueribe não tomaria Jerusalém e morreria assassinado por seus filhos. As probabilidades de adivinhar ambas as coisas são astronômicas, a menos que não fossem adivinhações. Mas a pergunta que ninguém pode responder satisfatoriamente é: o que matou 185.000 soldados em uma única noite? A resposta religiosa é simples: um anjo. O anjo do Senhor. O mesmo ser que matou os primogênitos do Egito. O mesmo que deteve a mão de Abraão sobre Isaque. O mesmo que lutou com Jacó. Não era um anjo de luz e harpas. Era o anjo da morte, o executor de julgamentos divinos. Mas os céticos buscam explicações naturais. E há várias teorias. A primeira é uma praga. Talvez uma epidemia tenha varrido o acampamento assírio durante a noite. Peste bubônica, cólera, tifo. Os exércitos antigos eram vulneráveis a doenças. Acampavam em condições insalubres. Bebiam água contaminada. Uma infecção poderia se espalhar rapidamente. Mas essa teoria tem problemas. As pragas não matam numa única noite. Tem períodos de incubação, dias de sintomas. E 185.000 homens não morrem simultaneamente por doença. Alguns ficariam doentes antes. Outros depois. Haveria pânico. Tentativas de fuga. Mas os textos não descrevem nada disso. Descrevem um silêncio súbito. Uma manhã em que todos estavam simplesmente mortos. A segunda teoria é envenenamento. Talvez a água tenha sido contaminada. Talvez alguém sabotou os suprimentos. Mas, novamente, o timing é impossível. 185.000 homens não bebem água envenenada ao mesmo tempo. E o veneno que mata instantaneamente sem sintomas prévios não existe. A terceira teoria é mais intrigante. O historiador grego Heródoto, escrevendo 200 anos depois, menciona uma campanha assíria contra o Egito que terminou em desastre. Diz que ratos do campo invadiram o acampamento assírio durante a noite e roeram as cordas dos arcos, as correias dos escudos, deixando o exército indefeso. E alguns estudiosos sugeriram que os ratos eram portadores de peste.
que a história de Heródoto e o relato bíblico descrevem o mesmo evento sob perspectivas diferentes. Mas Heródoto estava descrevendo uma campanha diferente. No Egito, não em Judá. E os ratos não matam 185 mil homens numa noite. A quarta teoria é a mais moderna e científica. Um evento atmosférico. Um vento Khamsin, um vento do deserto que transporta areia fina, poderia ter causado uma asfixia em massa. Ou talvez uma liberação súbita de gases vulcânicos. Dióxido de carbono. Sulfeto de hidrogênio. Existem precedentes históricos de eventos assim. O Lago Nyos, em Camarões, liberou dióxido de carbono em 1986, matando 1.700 pessoas enquanto dormiam. Sem sintomas, sem aviso prévio. Simplesmente deixaram de respirar. Mas Jerusalém não está perto de nenhum vulcão. Não há lagos capazes de liberar gases letais. E um evento atmosférico também teria afetado a cidade. Teria matado os habitantes de Jerusalém junto com os assírios. E então resta a última possibilidade, a mais inquietante, a que ninguém quer considerar seriamente, que foi exatamente o que o texto diz que foi, uma intervenção direta, um ato de julgamento divino executado por algo que não opera de acordo com as leis naturais que conhecemos. Porque se você elimina todas as explicações impossíveis, o que sobra, por mais improvável que pareça, tem que ser a verdade. E a verdade é que 185 mil homens acordaram mortos sem causa aparente. E o império mais poderoso do mundo recuou. E o rei que nunca havia perdido uma batalha fugiu em silêncio. E a cidade que deveria ter sido destruída permaneceu intacta. E o Deus que foi blasfemado provou que era real da maneira mais inequívoca possível, apagando um exército da existência. Mas há algo mais nesta história. Algo que vai além do milagre militar. Porque a destruição do exército assírio não foi apenas uma vitória para Judá. Foi uma declaração, uma linha na areia que separava Yahvé de todos os outros deuses. Senaqueribe perguntou: que Deus pôde libertar sua terra de minha mão? Era uma pergunta válida. Nenhum deus o fez. Os deuses de Ramate não salvaram Ramate. Os deuses de Arfade não salvaram Arfade. Os deuses de Samaria não salvaram Samaria. Cada nação que confiou em suas divindades caiu diante da Assíria. Porque essas divindades eram projeções humanas, ídolos esculpidos em madeira e fundidos em metal. Não tinham poder, não tinham vontade, não tinham existência real. Mas Yahvé era diferente. Não porque fosse mais forte em sentido militar, mas porque era real. E essa realidade se manifestou da forma mais brutal possível. Não com fogo do céu, não com terremotos, não com espetáculo, mas com silêncio. Com a ausência repentina de 185 mil vidas. E é isso que torna este evento único na história antiga. Não é apenas uma batalha milagrosa. É uma demonstração ontológica. Uma prova de existência. Porque se Yahvé não fosse real, então 185 mil soldados não deveriam ter morrido. O Império Assírio deveria ter tomado Jerusalém. A história deveria ter seguido seu curso natural. Mas não o fez. E Ezequias viveu mais 15 anos após isso. Construiu o túnel de Siloé, uma obra-prima de engenharia que levava a água da fonte de Gihon até dentro das muralhas de Jerusalém. Esse túnel ainda existe. Você pode caminhar por ele hoje. E em suas paredes há uma inscrição que descreve sua construção. Não menciona o milagre de Senaqueribe, mas não precisa fazê-lo. O próprio túnel é um testemunho, porque só uma cidade que sobreviveu ao impossível construiria algo assim. Senaqueribe nunca voltou a Judá. Passou o resto de seu reinado consolidando o império, construindo palácios, lutando em outras fronteiras. Mas Jerusalém permanecia intacta. Uma anomalia. Uma cidade que deveria ter sido cinzas, mas permanecia de pé. E quando morreu, assassinado pelos seus próprios filhos, a profecia se cumpriu. Cada palavra que Isaías havia pronunciado foi realizada. Não de forma metafórica. Literalmente. E os escribas assírios, esses meticulosos registradores de vitórias, ficaram em silêncio sobre Jerusalém.
porque não tinham como explicar o que aconteceu sem admitir o inadmissível, que tinham perdido, que seu rei havia fugido, que seu exército tinha sido apagado. E essa omissão é a prova mais poderosa, porque os assírios não mentiam sobre suas vitórias. Elas eram exageradas, elas eram glorificadas, mas quando perdiam, simplesmente não as mencionavam. E o silêncio nos anais de Senaqueribe sobre o destino final de Jerusalém é mais eloquente do que qualquer inscrição. Mas esta história não é apenas sobre a Síria. Não é apenas sobre Ezequias. É sobre a natureza do poder. Sobre o que acontece quando o poder humano absoluto enfrenta algo maior do que ele. Porque Senaqueribe tinha tudo. Tinha exércitos, tinha tecnologia, tinha a história a seu favor. Cada batalha anterior terminara em vitória. Cada cidade sitiada havia caído. As matemáticas estavam ao seu lado. A lógica estava ao seu lado. Tudo estava ao seu favor. Exceto uma coisa. Ele tocou o que não devia tocar. Ele blasfemou contra algo real. E essa blasfêmia custou-lhe seu exército, sua reputação e, eventualmente, sua vida. E isso nos leva ao espelho. Porque todos operamos sob a ilusão de controle. Acreditamos que, se tivermos recursos suficientes, planejamento suficiente, poder suficiente, podemos conquistar qualquer coisa. Acreditamos que o universo opera de acordo com regras que podemos dominar. Que o sucesso é uma questão de estratégia e execução. E talvez você esteja certo. Talvez tudo na sua vida até agora tenha ensinado que o poder é a resposta. Que os números importam. Que a força bruta é suficiente. E talvez você tenha construído seu império, pequeno ou grande, sobre essa premissa. Você cercou seus objetivos como Senaqueribe cercou Jerusalém. Você trouxe todos os seus recursos. Você bloqueou todas as saídas. Você calculou todas as probabilidades. E você está esperando a rendição. Está esperando que a lógica prevaleça. Que as matemáticas funcionem. Que o universo reconheça sua superioridade. Mas há algo que Senaqueribe não calculou. Ele não considerou que existia uma variável fora de sua equação. Uma força que não respondia à estratégia militar. Uma realidade que não se impressionava com números. E quando essa variável foi ativada, todos os seus cálculos tornaram-se irrelevantes. 185 mil soldados não significaram nada. As máquinas de cerco não funcionaram. A reputação não importou. Todo o poder acumulado da Assíria evaporou-se numa única noite. Então, a pergunta para você, enquanto constrói seus muros, reúne seus exércitos e calcula suas vitórias, é esta. Você já considerou o que está fora da sua equação? Você já perguntou se há forças operando que não respondem à sua lógica? Você já tocou em algo que não deveria ter tocado? Porque se fez isso, então não importa o quão invencível você se sinta. Não importa quantos recursos controle. Não importa quão perfeita seja a sua estratégia. Existem linhas que, quando cruzadas, ativam respostas que estão além de qualquer defesa humana. E quando acordares e descobrires que tudo o que construíste se tornou silêncio, quando o teu exército de certezas se transformar em cadáveres de ilusões, quando o teu poder se revelar como a farsa que sempre foi, será tarde demais para reconsiderar os teus cálculos. A questão não é se és poderoso. A questão é, contra o que estás exercendo esse poder? E se a resposta for algo maior do que tu, então talvez, só talvez, deves reconsiderar o cerco. Porque Senaqueribe aprendeu tarde demais que há batalhas que não podem ser vencidas com soldados. Há muros que não podem ser rompidos com arietes. Há realidades que não se submetem à força bruta. Qual é o teu Jerusalém? Estás certo de que as tuas 185 mil razões serão suficientes?